Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, David? Estamos online, estamos ao vivo, você mal descansou e eu já estou de volta, não é isso? Piscou e o David voltou. Hoje nós demos início ao nosso novo projeto de redação aqui no ProEnem, que foi o Café com Redação. Vocês acompanharam, né, ao vivo, 4h30, a gente foi até agora há pouquinho. Quero agradecer a vocês pelas mensagens de carinho, acho que o projeto começa com um fôlego muito interessante. Quem não pôde assistir, de repente estava chegando da escola, na correria, no desespero, fica o convite, tá? De 15 em 15 dias, às 4h30 da tarde, nós estaremos ao vivo e a cores aqui no YouTube, disponível, tá aberto para quem quiser assistir esse encontro em que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre redação, tá? Então, muito obrigado, fica aqui o convite para vocês poderem acompanhar as próximas edições do Café com Redação, mais uma iniciativa aqui do ProEnem para te ajudar a fazer a melhor redação possível. Estamos chegando aí em meados de agosto, nervosismo em direção ao Enem, claro, vem batendo a nossa porta, e quanto mais a gente puder conversar sobre redação, melhor, né? Esclarecer todas as dúvidas possíveis para que no dia você possa fazer a prova com tranquilidade, sem o peso da dúvida e com a consciência de que fez o seu melhor. Para o pessoal que está aqui me acompanhando hoje, tive que sair de casa de óculos. Por quê? Porque ainda não comprei as minhas lentes de contato. Na semana passada fiquei aqui sofrendo, o diretor até me ajudou, colocou ali as letras na televisão maiores para que eu pudesse enxergar. Hoje eu tomei vergonha na cara e saí de casa com os meus óculos porque eu sabia que ia passar pelo mesmo aperto pelo qual eu passei na semana passada, né? Então, decidi hoje vir aqui bonitinho e tal, nessa versão mais... Qual é a versão que fala? Mas fica com cara de inteligentudo, né? Pessoal, quando a gente é criança, a gente fica nessa coisa. Não, eu quero botar os óculos porque fica uma cara de inteligente. Muito boa tarde, Osmar, Brena, Ivonete, Henrique, Celina, Rafaele, Ana Beatriz. Vocês curtiram esses óculos? Eu tenho esses óculos já tem um tempo. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando na saúde física e cerebral. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Sem saber como agir, David me ajuda, é chegado esse momento. Vou lhe apresentar na aula de hoje alguns métodos, ou seja, algumas técnicas que você pode aplicar aos seus parágrafos de argumentação para fazer com que eles sejam desenvolvidos com um pouco mais de especificidade. Então, se a argumentação para você é uma questão, se você sofre, se você chora, se você quer rasgar a folha, quer desistir do vestibular, agora é o momento para você poder esclarecer algumas dúvidas e aprender coisas novas ou até mesmo reforçar coisas que você
já aprendeu ou com outro professor ou até mesmo comigo em outros momentos. A primeira técnica que a gente vai ver hoje é a técnica do confronto. Vamos entender o que é a técnica do confronto? Para explicarmos a técnica do confronto, eu trago o tema do Enem de 2019, que falava sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi um tema que pegou muitos alunos de surpresa. Aluno é assim, né? Todo ano ele tá ali especulando que tema que ele acha que vai cair ou não. E esse era um tema que pouquíssima gente teria especulado. Aí sempre aquela mesma coisa. Chega no dia do Enem, o aluno fala: "Oh, meu Deus, mas esse tema é um absurdo. Como pode o Enem ter feito isso comigo logo no meu ano?" Eu ouço logo no meu ano desde que o Enem surgiu lá em 1998. Por isso que eu digo que a gente precisa estar sempre preparados para qualquer tema. Não posso só estar preparado para o tema que eu acho que vai cair, né? Eu acho que vai cair esse tema. Baseado em quê? Em nada, baseado na sua imaginação fértil. Então a gente tem que treinar para tudo, escrever sobre tudo e debater sobre tudo. Vamos ler o parágrafo, depois a gente vem investigando um pouco melhor por que essa estratégia se chama estratégia baseada na ideia de confronto. Vamos lá? Nota-se dessa forma que as desigualdades socioeconômicas interferem diretamente para a existência do problema. Temos aqui um tópico frasal, né? Quem me acompanhou agora no Café com Redação, nós conversamos um pouco, inclusive, sobre o tópico frasal. E eu comentei que um tópico frasal precisava ser uma frase curta, rápida, sintética e objetiva. Nesse caso, o parágrafo está cumprindo sua função. Afinal, quando eu olho para uma frase como essa, eu reconheço rapidamente que o aluno atribui a dificuldade de acessar ao cinema ao fato de que existem desigualdades socioeconômicas presentes no país. Claro, né? O Brasil é um país absolutamente desigual, com níveis de concentração de renda vergonhosos. Enquanto um carioca anda alguns minutos para chegar ao cinema, pessoas do interior do Rio de Janeiro passam no mínimo 1 hora para assistir a um filme. Percebe nessa construção uma relação conflitante? Consegue notar isso? O carioca é aquele que nasceu na capital do Rio de Janeiro, certo? Qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Então, se você nasceu no Rio de Janeiro capital, você recebe o nome de carioca. Se você nasceu no Rio de Janeiro, mas não no Rio de Janeiro capital, você é chamado de fluminense, certo? Então ele diz, enquanto um carioca, aquele que nasceu na capital do Rio, leva alguns minutos para chegar ao cinema, mais ou menos, né? Depende de que parte da capital ele nasceu, mas ok. Pessoas do interior do Rio passam no mínimo 1 hora para assistir a um filme. Então ele está apresentando aqui uma situação de contraste. Para alguns, o acesso ao cinema é facilitado. Para outros, não tão facilitado assim. Metrópoles tem uma alta concentração de salas de cinema por metro quadrado. Já as áreas rurais em todo o Brasil têm como regra a falta desse aparelho cultural. Você está percebendo como esse parágrafo ele é construído a partir de uma noção de contraste? Enquanto o carioca é X, para o sujeito do interior do Rio é Y. Enquanto nas metrópoles há uma realidade X, para as áreas rurais do Brasil há uma realidade Y. Então ele vai colocando em confronto realidades diferentes. Realidades em que o acesso ao cinema ele é mais facilmente realizado, enquanto outras realidades deflagram uma desigualdade maior. Então a técnica de confronto é essa técnica em que você coloca a ambivalência, técnica em que você apresenta a diversidade, o conflito no sentido de mostrar, nesse caso, como o Brasil é desigual. Áreas em que você tem um cinema a cada nova rua e áreas em que para você ter acesso ao cinema você tem que pegar um ônibus e levar horas até chegar a uma sala de cinema. Vamos terminar aqui, ó. Com o salário alto é possível ver um filme com a família toda. Com um salário baixo, pagar para si próprio
já é difícil por conta do valor do ingresso. Então o aluno apresenta para a gente 3 situações de conflito. Ele fala sobre nascer na capital do Rio e nascer no interior do Rio, primeiro conflito. Depois, nascer em uma metrópole e em uma área rural. Depois, ter um alto salário e ter um baixo salário. Então ele vai colocando pra gente, né? Ele vai colocando aqui pra gente, apresentando essas dualidades que provam que não só o Rio, mas o Brasil como um todo é um país marcado pelas dualidades. O pobre e o rico, o sujo, o limpo, né? Você tem o asfalto e a favela. É um país muito dividido, muito desigual. Nota-se, assim, que há indisponibilidade de salas em muitos lugares do país e o alto custo para se divertir com essa atividade cultural influencia para que uma quantidade reduzida consiga ter essa experiência regularmente. Hoje, vocês, né, da geração Z, que nasceram ali já de 2000 para cá, né, imagino que muitos de vocês tenham nascido talvez de 2006, 2007 em diante, não tiveram a experiência de, por exemplo, talvez tenham tido, né? Não sei, eu estou presumindo, mas muitos de vocês não tiveram a experiência de ir a um cinema de rua. Aos poucos, os cinemas eles foram sendo fagocitados pelos shoppings. Então hoje, onde é que estão as principais salas de cinema no Brasil? Dentro de shoppings. Para você ir a um cinema, você vai a um shopping também. Mas durante muito tempo, inclusive na década de 90, começo dos anos 2000, você tinha ali a presença muito forte de salas de cinema na rua. Então quem aqui estiver no chat e que for da década de 90, talvez se lembre mais de ver nas ruas, nas galerias, cinemas abertos, né? Hoje você ainda tem esses cinemas, mas num número muito reduzido de salas, né? Então você tem os shoppings, eles foram tomando a frente, ocupando ali, né? Pegando para si essas salas de cinema. Bom, em áreas distantes, os cinemas sempre foram de difícil penetração. Tem um filme muito interessante que eu vi há pouco tempo. Ele é um filme pernambucano. Tem alguém de Pernambuco aqui hoje comigo? Pernambuco, alguém? Um filme pernambucano chamado Retratos Fantasmas. É um filme que conta a história justamente do desaparecimento das salas. Na verdade, não é um filme, ele é um filme documentário, né? Que fala sobre o sumiço das salas de cinema de Recife. Eu não sei se alguém aqui conhece Recife ou é de Recife, mas é um filme interessantíssimo que mostra um pouco como o sumiço das salas de cinema, dos cinemas de rua, apaga um pouco da memória do povo também, né? Como o cinema de rua ele carrega consigo um pouco da identidade de um povo e como esse desaparecimento ele afeta toda uma geração saudosista que tinha o hábito de estar ali no cinema, né, de rua, não necessariamente dentro de um shopping. Então é um filme que dialoga muito com a história de Pernambuco de uma maneira geral e com a cultura recifense de uma forma mais específica. Se você achar interessante, para quem gosta de cinema e de Pernambuco, como eu, né, eu tenho uma relação ali muito íntima com Pernambuco, quem é meu aluno sabe, tenho vários familiares em Pernambuco, gosto muito do estado, tenho muitos amigos queridos. Eu assisti o filme e foi bem legal, gostei muito. Fica a dica, tá? Retratos Fantasmas, para quem curtir, é do mesmo diretor que fez o sucesso chamado Bacurau. Lembra de Bacurau? Então é do mesmo diretor, tá? Vamos seguir para a próxima estratégia de argumentação. Na próxima estratégia de argumentação, a gente tem a estratégia da analogia. O que é uma analogia? Uma analogia é quando você estabelece um parâmetro de comparação, né? Não necessariamente a partir de realidades facilmente comparáveis. Então, quando você encontra um padrão de semelhança
entre uma coisa e outra coisa. Ainda que a princípio essas duas coisas não tenham nenhuma semelhança entre si, a analogia ela aponta para o fato de que há alguma coisa nesse fenômeno que me leva a um outro fenômeno. Aí você estabelece a analogia para mostrar que percebe, leitor, como tem algo da mão direita que se parece com isso da mão esquerda, e aí dali você cria essa relação de proximidade, de semelhança. Vamos dar uma olhada, ó. O tema é do Enem de 2014, que tratava sobre a publicidade infantil no Brasil. Além disso, devemos deixar a educação do público infantil em primeiro lugar. Ok. Se uma criança bate em outra, os adultos em volta dela geralmente dirão que a violência não é a resposta. De fato, né? Espera-se que quando uma criança bata em outra criança, a gente não vai estimular que a criança que apanhou bata na criança que violentou. Pelo menos não uma pessoa responsável e sensata, né? A gente não fica estimulando que as crianças se batam simplesmente porque uma primeira bateu. Se, em um caso extremo como esse, nós precisamos educá-las para que cresçam entendendo as regras sociais, não seria diferente no caso da publicidade, que contribui ativamente para a criação de pequenos consumistas, que ao longo da vida terão mais propensão ao endividamento, à futilidade e à falsa ideia de que a vida serve para trabalhar e comprar objetos. É necessário, então, ensinar as crianças desde cedo sobre os perigos das publicidades e do consumismo. Então, o que o aluno faz nesse caso? O aluno menciona o seguinte: olha, quando uma criança bate em uma outra criança, não se espera que o responsável, pode ser pai, mãe, tio, que seja, não se espera de um responsável uma intervenção? Não se espera que você eduque essa criança, não só que ela seja educada para não bater, como ela também deve ser educada para não revidar, não é? A gente espera que nem a violência, nem nada nesse sentido faça parte de uma educação. Bom, se diante de uma situação extrema como essa, a gente espera uma atuação por parte dos pais, por que quanto à publicidade infantil seria diferente? Porque muitas vezes a publicidade que recai sobre o público infantil é também uma forma de violência. Existe um rapazinho chamado Pierre Bourdieu, eu não sei se vocês conhecem esse nome, mas é um nome muito comum na academia. Pierre Bourdieu, quem estiver anotando a aula pode anotar, tá? Tem um termo chamado violência simbólica. Do que se trata a violência simbólica? A violência simbólica é aquela que não depende exatamente de um ataque à integridade material de alguém. Que um soco é um soco, ele ataca a integridade material de alguém. Um pontapé, a mesma coisa. A violência simbólica é aquela violência que se dá de uma forma mais refinada, de uma forma mais rebuscada, que se dá em planos que muitas vezes a gente não reconhece como violência. Então eu posso, por exemplo, pensar que certas propagandas infantis são violentas no sentido de que elas convencem pessoas completamente incapazes de avaliar o que estão vendo e que, a partir disso, crianças vão querer comprar roupa, videogame, fast food e tantas outras coisas, porque estão sendo ideologicamente violentadas. Bom, quando uma criança é fisicamente violentada, espera-se que você a eduque. Por que seria diferente, por exemplo, com uma criança que está sendo ali, né, impregnada de valores consumistas? Se nós, na condição de adultos, muitas vezes não somos capazes de resistir à influência da indústria do consumo, como esperar que uma criança com seus 5, 6 anos de idade tenha capacidade crítica para dizer não àquilo que está vendo? Quantos de nós que estamos aqui somos, né, convencidos a comprar coisas que muitas vezes a gente não quer, coisas que a gente vai comprar e que nunca mais a gente vai usar. Então as crianças precisam de um amparo ainda maior.
Então, qual é a analogia desse parágrafo? É perceber que a educação que a gente leva à criança quando ela violenta alguém ou é violentada não é tão diferente assim da educação que se deve transmitir a uma criança que está sendo bombardeada por propagandas. E propagandas para as crianças são absolutamente persuasivas, com muitas cores, com muitos ídolos, inclusive até muitas propagandas foram limitadas nos últimos anos. De novo, nos anos 90, eu digo isso porque eu era dos anos 90, né? Nos anos 90, era muito comum eram muito comuns, comerciais em que você tinha, por exemplo, Ronald McDonald convidando as crianças para irem comer um McLanche Feliz. Aí você colocava um brinquedinho junto com o McLanche Feliz. Vocês chegaram a pegar essa época? Era assim, um clássico do comercial brasileiro. O Ronald McDonald com um brinquedinho, né, que você tinha lá. Aí a criança que comprava o McLanche Feliz recebia aquele brinquedinho. E era uma febre, porque afinal de contas o Ronald McDonald é um palhaço, que muitas vezes é uma figura que atrai muitas crianças, colorido, com o seu presentinho, e aí você ia lá, comprava o McLanche Feliz e adquiria também aquele brindezinho, né? As crianças iam à loucura. Já percebeu que hoje em dia não tem? Já notou isso? Você não vê mais comerciais do Ronald McDonald chamando a criançada e tal. Você já não vê mais os brinquedinhos vinculados ao McLanche Feliz, porque com o tempo algumas regras foram mudando, né? Algumas regras voltadas para a propaganda e até mesmo para a comercialização de lanches foram mudando e tornando a coisa menos sedutora para as crianças. Até comentaram aqui no chat sobre o Rock do Ronald, um clássico, né? Um clássico. A musiquinha que o pessoal ficava cantando, as crianças ficavam cantando também. E essas medidas foram medidas feitas justamente para reduzir a adesão da criança a esse ambiente de fast food que a gente sabe que é prejudicial, não é? Que a gente sabe que é rico em açúcar, rico em gordura, em sódio, em gordura saturada e tudo mais, tá? Então, essa é, para quem perguntou o nome, Pierre Bourdieu, tá? Se você não conseguir digitar isso no Google, porque, sei lá, de repente está com dúvida de como escreve, bota assim, violência simbólica Pierre. E aí vai aparecer, tá? Naturalmente vai aparecer. Qual é a analogia construída? Bom, se a criança violenta uma outra, o pai vai lá e tem que ensinar, por que quando uma criança é violentada pela propaganda, o pai não vai lá e ensina também? O pai também tem que ir lá e tem que ensinar. Ó, isso aqui é fútil, isso aqui é excessivo, né? Olha, você não pode comprar tudo aquilo que te oferecem, temos que avaliar se a gente de fato precisa de um produto. Então não é diferente o ensinamento dos pais para uma situação de briga de uma situação como essa, né? Os pais, eles precisam se incumbir do seu compromisso de formar um cidadão, inclusive na relação com esse ambiente da indústria de consumo, tá bom? Perguntinhas nós temos? Ainda bem que hoje tá frio no Rio e o nariz do prof não fica suado. Verdade, eu comentei, né, que eu não gostava de usar óculos porque meu nariz ficava suado. É verdade, mas já repararam que volta e meia eu tiro os óculos? Não consigo ficar muito tempo, gente. É uma agonia, uma coceira, um incômodo, um negócio. Que mais? Nada de pergunta? Sobe um pouquinho, diretor, ali no chat do YouTube para ver se a gente cata alguma coisa legal para responder. Crianças não querem brinquedos, só querem celular e tablet. Álbuns de figurinhas, cards do Yu-Gi-Oh! Éramos felizes demais. Pois é, vocês estão trazendo aí exemplos, né, de presentinhos que vinham junto com biscoito e tal, que muitos deles, na minha época, era o Tazo. O diretor lembra do Tazo? Na minha época era o Tazo. Era um negocinho redondo que se colocava dentro do biscoito, que era uma febre absoluta, e quem tinha mais Tazo era
a ostentação, e aí você fazia a guerrinha de tazo. Quem não faz ideia do que eu tô dizendo, joga no Google para conhecer o tazo. Aí tinha um tazo brilhante, tinha um tazo que mudava de cor, aí você ficava jogando o tazo em cima da mesa, batia o tazo um no outro, ganhava o tazo, era uma coisa. Depois tinha os geloucos, lembra os geloucos da Coca-Cola também? As tortuguitas que vinham no Kinder Ovo. Enfim, a indústria criou várias formas de convencer a criança a comer aquilo ali, né? Mas eu lembro do tazo, nossa, eu amava, eu tinha muito. E minha mãe tinha um bar na época e vendia o biscoito. O que eu fazia? Pegava tudo, claro, acabava com o lucro da minha família. Vamos falar um pouquinho agora de parágrafos de causa e efeito, causa e consequência. Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais. Então a gente já mostrou o parágrafo de confronto, a gente mostrou o parágrafo de analogia, agora nós vamos mostrar o parágrafo de causa e consequência. Vamos lá? Primeiramente, é necessário abordar a causa principal de diversas doenças mentais. Atualmente, o capitalismo. Decidimos, nos últimos séculos, viver segundo o capital, o que foi uma escolha necessária. As consequências disso, a consequência. Ele falou uma causa. Qual é a causa? O homem decidiu viver à luz do capitalismo, não é? Hoje o Brasil é uma estrutura montada a partir da lógica capitalista, certo? Aí ele vai dizer quais são as consequências disso. As consequências disso foram a idealização da nossa produtividade, dos nossos corpos, das excessivas relações sociais nas redes, que nunca se tornarão realidade. Tudo isso tem gerado na população um estado de vigilância a todo mundo, o que pode gerar o transtorno de ansiedade, por exemplo. A crise mental que a sociedade vem vivendo tem como causa a maneira como lidamos com o capitalismo. Bom, veja bem, o aluno aqui, ele se concentrou em dizer que o quadro de ansiedade no qual a sociedade vive hoje é decorrência de uma estrutura capitalista. É também decorrência de uma estrutura capitalista, claro, porque uma sociedade que está ali para te dizer que é preciso trabalhar, ir à academia, fazer judô, fazer um curso, fazer, né? Você tem que executar, 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 executar. É natural que se isso for feito de uma forma irrefletida, de uma forma alienada, o sujeito chegue a um ponto de ter o que hoje a gente chama de burnout. A síndrome de burnout diz justamente sobre a exaustão mental e física a que chega um trabalhador. Saúde, beleza e proteção. Tá na PP, tá no app, tá na mão. Oferta, desconto e promoção. Tá na PP, tá no app, tá na mão. Na farmácia Preço Popular você encontra a melhor solução. É só acessar e economizar. Tá na PP, tá no app, tá Baixe na o mão. app de delivery da PP e confira as novidades para você comprar com muito mais conforto e confiança. Farmácia Preço Popular. Tá na PP, tá no app, tá na mão. Que tenha um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado. É claro que isso não significa tudo, mas que bom que você tem aí uma ajuda. É sempre bom poder contar com alguém que traz pra gente ali um conhecimento mais técnico, né? Stephanie, professor, um repertório muito longo... já respondi, né? O papo do repertório muito longo poder prejudicar a redação. Pessoal, vocês entenderam o movimento da ideia em cadeia? Faz uma frase, olha para ela e pensa, o que eu posso dizer sobre algo dessa frase? Escreve. Olha para a frase e se pergunta, o que mais eu posso dizer sobre algo dessa frase? Escreve. Olha para a anterior. E assim você vai fazendo um movimento de costura, como a Maria Fernanda comenta aqui.
Alguém diz, meu favorito é de causa e efeito, mas eu normalmente faço causa no D1 e efeito no D2. Tem problema? Não tem problema, mas, espera aí. Pessoal que faz causa no D1 e consequência no D2. Se você é essa pessoa, tem que tomar um certo cuidado, porque, ó, se você faz causa no D1 e consequência no D2, automaticamente você já está me avisando que o conectivo do D2 é um conectivo de consequência, correto? Como consequência, consequentemente, você precisa imprimir ali uma palavra que indique que o D2 é consequência. Não vai me colocar causa no D1 e consequência no D2 e colocar o além disso no começo. Concordas comigo? Se é uma relação de causa e consequência, não pode ser além disso. Tô te dizendo isso porque eu já vi alguns alunos cometerem esse deslize, então fica ligado. Em um tema desse, poderia citar sobre ciganos? Sim, a gente está falando sobre comunidades tradicionais, a gente não está falando sobre comunidades originárias. Então, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos e ciganos também podem entrar nessa discussão, tá? Lorena, professor, você não achou esse último parágrafo um pouco expositivo, não? Lorena, não. Sabe por quê? Eu entendi por que você está considerando expositivo. É porque como o tema fala um pouquinho sobre o processo de colonização, o aluno vai lá atrás e faz um percurso histórico. Agora, o que você precisa reconhecer é que o tópico frasal desse parágrafo é um tópico que aponta para o processo de colonização. Você está percebendo? Ó, é preciso evidenciar a colonização portuguesa. Então esse aluno, ele vai ter que falar um pouco sobre o passado mesmo, porque isso é parte do projeto dele. Então, não é um parágrafo que foi falar de 1500 de uma forma, digamos, gratuita, sabe? Não foi um cara que cometeu um deslize e falou sobre 1500. Foi um cara que desde o princípio já queria fazer isso. Então eu acho que isso nos leva a perceber que não se trata de um acidente, se trata de uma intenção. É por isso que o parágrafo não me incomoda nesse sentido dispositivo não, tá? Eu tô satisfeito. Diretor, apareceu mais uma pergunta ali. Vamos dar uma olhada. Pode usar bastantes conectivos, por exemplo, mais de 10? Acho que de maneira correta. Não tem aí limite, né? Ou Antony. Nem limite mínimo, nem limite máximo. Acredito que 10 conectivos dê uma quantidade ok, né? Acho que pode ser, assim, por volta de, né? Mas lembre-se, Antony, lembre-se de que coesão não é só conectivo, tá, cara? Coesão é pronome, oblíquo, pronome reto, pronome possessivo, zeugma, hiperônimo, hipônimo, sinônimo, tá? Então, não faça a associação de que coesão é igual conectivo, porque isso sim vai dar problema. A Nicole falou assim, pensei nisso, kkkkkk da redação, causa e consequência, fica meio confuso fazer em um parágrafo só essa estratégia. Nicole, não tem problema fazer causa num e consequência no outro, mas tem que colocar o conectivo correto, tá? Senão vai dar problema aí e aí você perde ponto direto na competência 4, tá? Rodrigo Reis, o que causa e qual é a consequência? Rodrigo do céu, a gente já passou por esse parágrafo, tá? A gente tá no parágrafo agora de ideias em cadeia. O de causa e consequência já foi, gato. Já tá na outra, tá bom? E 6h15, do nada, do Neida, 18h14, já é hora de quê? De ir embora, cara. Osmar, Ivonete, Alberto, Tailane, Antony, Wanda, Nicole e todos os que estavam aqui hoje. Um beijo grande no seu coração. Terça-feira da semana que vem, a gente tá junto e misturado novamente, tá? Muito obrigado pela presença de todos, pelas perguntas, pela participação ímpar de vocês. Semana que vem não, mas na outra, às 4h30, café com redação, hein? Não pode perder o nosso cafezinho quentinho que vai sair daqui a 15 dias. No finalzinho da tarde, a gente tem aquele encontrinho gostoso novamente, tá bom? Beijo grande no seu coração. Excelente semana pra vocês. Até
Até semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world.